Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês. Hoje aí finalizando a semana com muita paz, né, com as bênçãos de Deus. E a gente vai continuar, né? Hoje com as correções como sempre e também trazendo um novo assunto para vocês, que é esse aqui, né? A estrutura etária brasileira. Estamos falando ainda sobre populações, né? A população brasileira, as características dessa população. Chegamos hoje na estrutura etária, que vai ver a idade dessa população, qual é a média de idade, etc. Mas antes, vamos corrigir, né? Livro didático, página 47. Inclusive, fizemos essa atividade pelo Zoom, né? Parabenizo você que participou do Zoom, foi bem bacana. Já podemos adiantar, mas aí quem perdeu vai ter a oportunidade de corrigir agora, tá bom? É só para colocar os nomes aí, né? Terras que após o decreto de homologação foram registradas em cartório em nome da União e na Secretaria de Patrimônio da União. São terras regularizadas, né? Estamos falando sobre terras indígenas. Terras que tiveram os estudos aprovados pela presidência da FUNAI e que se encontram em análise. Então essas terras são delimitadas, está em análise. Terras que têm seus limites marcados fisicamente, cuja demarcação administrativa foi homologada pelo presidente da República. Já foi homologada, é justamente essa. Está prontinha, foi homologadas. E por último, terras autorizadas para serem demarcadas fisicamente. Está autorizada, mas não foi delimitada, não foi regularizada, não foi homologada. Ela foi apenas declarada. Tá bom? Ela foi autorizada ali para ser demarcada ainda. Então foi declarada. Finalizamos. Não tinha mistério. Era bem simples. Mas tínhamos aí, né? O que a gente chama de hora do desafio, né? Aqueles alunos ali que me entregam primeiro, os 5 primeiros lá, junto com a atividade, ganham uma pontuação extra aí para ir somando, né? Então a gente vai encontrar apenas aí os 6 continentes. Eu vou achar com vocês aqui agora, né? Temos a África aqui, nós temos a Oceania aqui, nós temos a Ásia aqui, a Antártica, certo? Aí temos ainda a Europa. E o nosso continente, o continente americano, a América. Pronto, é isso aí. Essa foi a correção. Parabéns para você que fez, que acertou. E vamos lá para o que importa. Vamos lá para a estrutura etária brasileira. Pessoal, a estrutura etária é a forma como a população brasileira está distribuída de acordo com idade e gênero. Então ele vai pegar esses dados e vai fazer uma medição de como é que está distribuída a população brasileira em idade, vou destacar para vocês aqui, e gênero, se é masculino e feminino, tá bom? Como é representado isso? É um gráfico? Não, é a pirâmide etária, é tipo um gráfico, mas em forma de pirâmide, tá certo? Triangular. Por que triangular? Porque inicialmente, na época que surgiu essa pirâmide etária, todos os países tinham de fato uma estrutura etária de forma piramidal, em forma de pirâmide. Observe, pessoal, que a pirâmide etária brasileira de 60, e a projeção de 2020, a gente vai observar essa pirâmide daqui a pouco, no próximo slide, e por meio delas, podemos notar que ao longo dos anos, essa estrutura nossa brasileira, ela mudou muito, refletindo o envelhecimento da população. O que representa o quê? Um aumento na expectativa de vida que a gente já estudou, né? O que é isso? É a média de quanto uma pessoa pode se viver, no sexo masculino, no feminino, no geral. Então a gente tem visto que tem aumentado essa expectativa de vida, tá bom? Tá aí, pessoal. Vamos analisar com calma aqui. Eu vou pedir a maior atenção dos senhores, né? Não entender, volta o vídeo e assiste novamente para entender como é que funciona isso. Vejam que em 1960, tá aqui destacando, vou destacar, nossa pirâmide etária, de fato, se parecia com uma pirâmide. Nós temos aqui as idades, aqui do lado, olha, isso aqui são as idades, tá certo? E aqui do lado são os milhões, né? Os milhões de habitantes, beleza? Então vejam só, nossa pirâmide etária mostrava que lá em 60 nós tínhamos um número de crianças e jovens muito maior
do que o de adultos e também do que o de idosos. Olha aqui a proporção, né? Tá vendo aqui, ó, até aqui mais ou menos são os maiores, né? Aqui é o lado feminino, né? O homem é azul e o vermelho são as mulheres. Então aqui, e vejam só, em forma de pirâmide mesmo, olha aqui, ó. Parecia de fato uma pirâmide a nossa estrutura etária, né, em 1960. Bem piramidal mesmo. Maioria de jovens e crianças, adulto um pouco mais, idosos aí, pessoas acima de 60 anos, um número bem menor. Vamos ver o que aconteceu em 2020. Esse livro é de 2000, acho que 2019, 2018 ou 2019, e a projeção é para 2020, tá aqui, ó, 2020. Nós já estamos em 2020. Parece uma pirâmide, entre aspas. Dá para se parecer principalmente acima quando chega aqui em 35 anos. Mas ela não tem a base como tinha, né, em 60. A base é essa parte aqui de baixo, olha. Deixa eu pegar um laserzinho para mostrar para vocês. Só um minutinho. Aqui, laser. Aqui é o laser, tá bom? Essa aqui, a nossa pirâmide mudou bastante. Nossa base, ou seja, o número de nascimentos diminuiu, de crianças diminuiu, o número de adultos aumentou e o número de idosos também aumentou. Houve um aumento. Se você pegar, por exemplo, vamos comparar aqui. Vou pegar outra caneta aqui em outra cor, tá certo? Só um minutinho pra gente comparar. Vou pegar aqui um azul. Vamos comparar aqui, pessoal. Preste atenção. Pessoas de 60 a 64 anos em 60. Tava aqui, olha. Tava aqui. Era isso aqui. Em torno de quanto? 2 milhões. Em torno de 2 milhões de pessoas. É isso aí. Aqui, né? Aqui já está aqui, ó. Olha a diferença. Olha a diferença aí. Praticamente um pouco mais de 3 milhões de pessoas. Então esse número aumentou. Então o número de adultos aumentou consideravelmente e o número de idosos também aumentou consideravelmente. Então já mudou a estrutura etária da nossa pirâmide. Ela já de fato não é uma pirâmide de fato. Continua um pouquinho ali piramidal, só a parte de cima. Mas no meio ali já é mais um retângulo, né? Os países mais desenvolvidos, se você pegar, por exemplo, a pirâmide etária do Japão, dos Estados Unidos, é totalmente diferente dessa aqui, totalmente diferente. Vai ser de fato um retângulo, quase um retângulo, tá bom? Então, o Brasil ainda não é um país desenvolvido, então não vai ter uma forma retangular total, mas já tem melhorado bastante essa pirâmide etária brasileira. O que é isso, né? Vamos repetir, o que é pirâmide etária, né? É um gráfico utilizado para identificar a população de um dado país ou região. Agrupa-se por idade e por sexo, né? O motivo dessa denominação advém do fato de que quando a criação desse tipo, todos os países tinham forma de piramidal mesmo. Tá aqui, aparecia uma pirâmide, como eu mostrei a do Brasil em 60. Olha aqui, pirâmides etárias, veja como a população brasileira se dividia por idade de 60, 2000 e 2010. Olha aqui a pirâmidezinha em 60, olha. Olha, vê se não parece uma pirâmide. Parece. Em 2000 já mudou, 2010 também já mudou. Bastante aqui, esse tipo de dado aí. Está disponível aqui nesse site, né? Vejam, né, que a porcentagem de idosos, ela vai aumentando, né? Ela começa aqui em 4,7, sobe para 8,5 e depois finaliza aqui em 2010 a 10,8% de idosos. Idosos são pessoas acima de 65 anos, né? Pessoal, continuando. Isso é importante também, distribuição desigual no território. Como é que é distribuída essa população pelo território? A gente já viu a diferença de populoso para povoado. Um país que tem muita população no geral é um país populoso. Um país que tem população, quando divide-se essa população pelo território e dá um número baixo, é um país que não é povoado. Quando esse número dá alto, é um país povoado. O Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então o Brasil não é um país povoado. É muito pouco povoado. Porém, nós temos uma elevada, né, população absoluta. É muita gente.
nós temos 210 milhões de habitantes, pouco mais de 210 milhões de habitantes. Significa que o Brasil é um país populoso, tem muitos habitantes, porém não é povoado. Então destaque isso aí. Por que populoso, professor? Porque tem mais de 210 milhões de habitantes. E por que não é povoado? Porque tem apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado. Nesse sentido, mesmo no território brasileiro existem diferenças. Então eu posso dizer que o Brasil não é um país povoado? Posso. Mas eu também posso dizer que o litoral brasileiro é povoado. Como assim, professor? Se você pegar um mapa, você vai ver que o litoral brasileiro ele é muito povoado, mas muito povoado mesmo. Então eu posso dizer sim, olha, o Brasil não é povoado, no geral, mas o litoral brasileiro é povoado. E eu também posso dizer, né, por exemplo, que a cidade de São Paulo é muito, mas muito povoado mesmo. Então existem essas diferenças. Não é porque o Brasil não é um país povoado que não vai ter áreas no Brasil que não sejam densamente povoadas, tá bom? Enquanto as demais regiões, os níveis são mais elevados. Por exemplo, olha lá, em Roraima, que fica lá no norte do país, nós temos apenas 2 habitantes por quilômetro quadrado. 2! Então, a cada quilômetro quadrado, nós temos apenas 2 habitantes por quilômetro quadrado. Já em São Paulo, nós temos 166 no estado de São Paulo. É muitos habitantes por quilômetro quadrado. Já na capital, São Paulo capital, nós temos 7.400 habitantes por quilômetro quadrado. Densamente altíssimo povoado, mas muito povoado mesmo, tá bom? Para estabelecer o comparativo, Mônaco. Mônaco é um país minúsculo, né, que fica lá na Europa, que é extremamente povoado, né? Não é populoso, tem poucos habitantes no geral, porém ele é muito povoado, porque tem 19 mil habitantes por quilômetro quadrado. A gente já achou muito aqui em São Paulo, que tem 7.400, em Mônaco tem 19 mil, né? A população absoluta em Mônaco é apenas 38 mil habitantes. Em Mônaco tem poucas pessoas. Mônaco, por exemplo, é do tamanho aí em população, eu acho que eu posso dizer uma cidade pequena aqui nossa, que tem mais ou menos isso. Lajedo, por exemplo. Eu acho que Lajedo deve ter uns 30 mil habitantes. Então é mais ou menos isso, beleza? A população geral desse país, chamado Mônaco. Apesar do grande crescimento, a população brasileira não se distribui igualmente pelo território, foi como eu falei. Nossa população se distribui muito bem no litoral, nas capitais, mas no interior, na região norte, na região centro-oeste, não tem esse super povoamento. Vamos ver o mapa aí, vamos analisar comigo. Pessoal, analisa comigo. Esses tons mais marrons são aqueles que têm um alto densamento populacional. Esse tom mais clarinho aí é que praticamente tem pouquíssimos habitantes por quilômetro quadrado. Tem aí a legenda, não deu para colocar aqui no slide, mas no livro de vocês tem a legenda mostrando essas cores. Vejam só, aqui olha, no litoral nordestino, vou grifar para vocês aqui, ó. É altamente povoado, litoral. Olha o sudeste, em São Paulo aqui, Rio de Janeiro, olha. Também muito povoado, beleza? Deixa eu pegar só aqui a caneta vermelha, para eu destacar os locais que não são muito povoados, tá bom? Aí aqui, não povoado, nós temos aqui essa área todinha aqui praticamente, ó. Olha, muito pouco povoado. Muito pouco povoado. Que é a região norte. Também aqui, essa região aqui do Mato Grosso também é muito pouco povoado. Então as áreas mais povoadas do Brasil é o litoral nordestino, o litoral no sudeste e São Paulo e Rio de Janeiro são os lugares mais povoados. Os lugares menos povoados é a região centro-oeste e a região norte. Então o que eu posso falar? Se eu colocasse para vocês, verdadeiro ou falso? O Brasil é um país povoado? Falso. O Brasil não é um país povoado. O Brasil é um país populoso? Verdadeiro. O Brasil é um país muito populoso. É o 5º país mais populoso do mundo. O litoral brasileiro, ele é pouco povoado? Falso. É extremamente povoado. Olha aí. Grifei para vocês. As regiões menos povoadas do Brasil são as regiões norte e centro-oeste. Verdadeiro, tá bom? Então acho que deu para entender aí
um pouquinho sobre isso. Nordeste, né, foi uma região muito importante do Brasil, foi muito importante, né? A gente sabe que quando os portugueses vieram para o Brasil, se instalaram principalmente no Nordeste. Inclusive a primeira capital brasileira foi em Salvador. Então foi um importante polo econômico, histórico do Brasil. Algumas regiões tiveram queda na participação da composição populacional do país. Isso deu impacto pela migração. Aconteceu isso muito com o Nordeste. O Nordeste concentrava muitas pessoas, mas aí acabaram migrando-se devido aos problemas sociais que o Nordeste começou a ter, né? Então, por exemplo, Minas Gerais e Bahia, Minas Gerais no Sudeste e Bahia no Nordeste, eram os estados mais populosos do Brasil. Perderam o posto para São Paulo. Hoje é o estado de São Paulo mais populoso, tá certo? Por quê? Perderam parcela significativa de população para outros com o passar dos anos. Então as pessoas começaram a migrar desses estados para outros estados. Outro fato perceptível é a queda de participação da região Nordeste. Tinham um número muito alto da população do país no Nordeste, hoje já diminuiu bastante, tá certo? A região Norte contou com um acréscimo. Enquanto o Nordeste perdeu pessoas, o Norte cresceu, né, populacionalmente. Ainda é a região menos povoada do Brasil, mas cresceu, principalmente após metade do século XX, né, que houve um desenvolvimento econômico na região. Centro-Oeste também cresceu com a chegada de Brasília, né? Brasília aí foi construída para ser a capital do Brasil, também tem crescimento agrícola e etc. A região Sul, por sua vez, apresentou grande crescimento até 50, porém houve uma queda aí considerável nos últimos anos dessa população. A maioria migrando aí para o Sudeste, né? Não apenas para os grandes centros urbanos do Sudeste, mas também para outras regiões. Vamos lá, deixa eu continuar. Chegamos na hora que todo mundo espera, né? A hora do desafio, a hora de ganhar um ponto extra aí. Pessoal, bem simples. Primeira questão, o que é pirâmide etária? Então vai lá, volta um pouquinho nos slides, tá lá mostrando o que é pirâmide etária. Segundo, o Brasil é um país populoso ou povoado? Eu falei isso várias vezes durante a aula. Ah, professor, vou dizer que é povoado. Ah, professor, vou dizer que é populoso. Epa, justifique sua resposta. Tem que justificar. Ah, é povoado por isso, isso e isso. Ah, é populoso por isso, isso e isso. Tem que justificar. Se me entregar só populoso ou só povoado sem justificar, eu não considero e não vai ganhar um ponto extra, tá bom? Então é isso, pessoal. Junto com o desafio, me entregar a atividade, tá bom? Livro didático, página 50, livro de atividades, página 25 e 26. Eu só computo oficialmente se você está entre os 5 ou não, quando me entrega também o livro, as atividades, tá bom? Então não tem pressa, faz com calma, faz direitinho, tá certo? Então vamos fazendo aí, quando me entregar, aí me entrega tudo. Me entrega a hora do desafio, a hora do desafio com essa aqui, junto com as atividades que eu passei. Qual é o prazo? Até domingo aí, dia 5, né? No máximo às 12 horas do domingo, no máximo até às 12 horas. É isso, pessoal, qualquer dúvida à disposição. Fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.